Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume, de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata, para as dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: Deixa-a. Ela fez isso em vista do dia da minha sepultura. Pobres, sempre os tereis convosco, enquanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. O Evangelho de hoje é tão bonito e tem um detalhe muito interessante que nós o ouvimos exatamente, praticamente no dia que aconteceu, há 6 dias da Páscoa. Jesus, já próximo da sua paixão, ainda vai mais uma vez a Betânia, à casa de Lázaro, de Marta e Maria. Era um local onde Jesus estava com pessoas amigas, com pessoas próximas, onde muitas vezes ele ia, talvez até para descansar, e também está lá com seus discípulos. Lá está Lázaro, a quem ele ressuscitou dos mortos, por isso muitos também vão na curiosidade de ver a pessoa que voltou da morte. E durante a refeição, nós temos esse gesto bonito de Maria. Ela pega um frasco de perfume, que era muito caro, 300 moedas de prata, era quase que um ano de trabalho, Era quase que um ano de trabalho. E o perfume em geral, um pouquinho que a pessoa use já é suficiente, Um pouquinho que se passe, algumas gotas do perfume já é suficiente. Ela quebra o vaso do perfume, para que assim, com mais abundância, ela possa passar todo o perfume nos pés de Jesus. Uma atitude que mostra a generosidade. Claro que esse acontecimento é carregado de um grande simbolismo. Maria simboliza esse amor generoso, um amor que não mede, O amor não faz muitas contas, o amor não se restringe ao que é necessário. Umas gotinhas de perfume já está bom. O amor não pensa assim, Ele chega a ser exagerado. É assim que ela age com Jesus, mostrando a sua generosidade. Ela não faz contas, ela não mede. E ela recebe talvez uma iluminação de Deus, de que Jesus está prestes a morrer, porque o perfume que ela usa era uma espécie de bálsamo, que se usava também quando a pessoa ia ser sepultada. É um grande mistério. Quando Jesus nasce, já em Belém, os magos lhe oferecem a mirra, que era usada também para a sepultura. E agora novamente esse perfume de embalsamamento, porque Jesus é aquele que não veio para viver aqui, ele veio para morrer e dar a vida por nós, Então, por um lado, esse gesto bonito de Maria, a sua generosidade, esse amor generoso. Por outro lado, aparece a figura mesquinha de Judas, que mostra exatamente o contrário, uma pessoa calculista. Judas tinha
o triste defeito de fazer conta, o triste defeito de colocar preço em tudo, até em Jesus. E quando ele olha aquele perfume, né, provavelmente devia ser conhecido, quando ele observa o tamanho daquele frasco e o gesto de Maria, ele diz assim: para que esse desperdício? Usar assim, isso ele não fala, né? Mas usar todo esse perfume nos pés de Jesus é um desperdício. E ele então logo faz a conta. Isso aí, se for vender, 300 moedas de prata. Judas calculou o perfume em 300 moedas de prata. E depois ele calculou Jesus por 30 moedas. Para ele, o perfume valia muito mais do que Jesus, né? E aí dá uma desculpa, né? Se vendesse isso aí, podia dar esse dinheiro para os pobres. E eu faria isso, né? Porque eu sou encarregado da bolsa, era ele que guardava todas as esmolas que eram dadas para Jesus, mas os pobres de Judas eram os seus pobres bolsos, né? Era nisso que ele pensava, porque como ele guardava o dinheiro, ele mesmo roubava. Duas atitudes, dois corações, a generosidade, a abundância, por outro lado, a mesquinhez, o fazer conta, né? Que a gente possa ter esse amor generoso de Maria, um amor que não faz conta, que nós façamos as coisas por Deus, não como Judas, já fiz até aqui o suficiente, já fiz o necessário, já cumpri a obrigação, ou então eu fiz isso por Deus, agora eu sei que Ele tem que me dar uma recompensa. Não, ser um amor generoso que faz gratuitamente, que faz com abundância. E o próprio Jesus sai em defesa de Maria e fala para Judas: deixa ela, Judas, deixa que ela faça isso. Ela está fazendo isso para o dia da minha sepultura. Pobres vocês sempre terão com vocês. Jesus com isso quer dizer que nós sempre teremos a oportunidade e a necessidade de socorrer os pobres. Ele não está dizendo que não é para ajudar os mais necessitados, mas a mim vocês nem sempre vão ter. Primeiro no sentido de que Jesus estaria com eles ali somente mais 6 dias. Ou fazia agora, ou não teriam mais essa oportunidade. Mas Jesus também quer dizer que nós podemos não tê-lo conosco quando nós não sabemos reconhecer a sua presença. O cuidado necessário com os pobres não nos exime daquilo que devemos fazer para Deus, né? Uma coisa de modo algum se opõe à outra. E Jesus diz mais, que o gesto de Maria, onde quer que o Evangelho for anunciado, também o gesto dela será lembrado. Quantas pessoas tentaram fazer grandes coisas na história e ficaram esquecidas. O gesto de Maria nunca mais será esquecido. Todo ano, na Semana Santa, a gente recorda a unção de Maria. Também diz São João que quando ela quebrou o frasco, toda a casa ficou tomada pelo perfume. Isso significa o testemunho. O exemplo de Maria perfumou toda a igreja. O exemplo dela chega até nós, não é? A todos os corações que desejam amar também com essa generosidade. Então, que nessa Semana Santa nós possamos testemunhar a Jesus esse amor generoso, com a nossa participação nas celebrações, com a nossa vivência de fé nessa semana, procurar durante toda essa semana, toda hora que a gente puder, elevar o pensamento a Deus, acompanhar Jesus nessa etapa final da sua vida. Amém.